proposta para hoje é prosseguir aquele assunto que nós começamos na última aula, que é a questão da diagnose, né, do conteúdo sobre ceticismo, dogmatismo e relativismo. E aí eu tinha planejado a aula passada, e já vou até mostrando para vocês de uma vez aqui, eu tinha planejado que a gente retomaria a aula passada, mas aí eu acho que nós vamos deixar lá para que vocês leiam o texto, tem uma pequena atividade para ser realizada lá, e aí eu abri uma outra aula para hoje, entendeu? Então, como vocês podem perceber aí, a aula 23, né, que nós tivemos um encontro sobre ela no dia 9/8, está aqui já a gravação dela, certo? E lá embaixo tem a atividade para ser realizada. Então, nós colocamos como prazo para essa atividade até o dia 23/8, certo? Até a próxima terça-feira, né? Próxima segunda-feira. E aí, você vai verificar que tem já, então, hoje a aula de hoje, que eu vou querer falar com vocês aqui, especificamente do ceticismo, pelo pai do ceticismo, né? Ou seja, um estudo sobre o sujeito que chama Pirro. Pirro. Ele é considerado o pai do ceticismo. É importante a gente dizer que todas essas teorias aqui, como, por exemplo, os estoicos, os epicuristas, os cínicos, né, o cinismo e também o ceticismo, são correntes que nasceram no período chamado período helenístico. Então foi quando Grécia já não era mais império, porque o Império Romano já tinha assumido, mas as pessoas que estiveram sob o domínio dos gregos ainda pensavam como gregos, entendeu? Ainda pensavam com a cultura, ainda pensavam com a cabeça de grego. Não sei se ficou claro isso para vocês, isso aí é uma coisa que a gente repete desde o início do segundo ano, né? Das fases da história e da história da filosofia. Nós temos uma filosofia antiga, que ela vai de Parmênides, Heráclito até o Platão, Aristóteles, Sócrates, etc. E depois nós temos um período chamado helenístico, que é o período entre o Antigo e a Idade Média, né? Que é esse período de filosofias de vida, a gente diria assim, certo? E depois a Idade Média, depois a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, como a gente vai seguindo, seguindo aí o fluxo da história, né? E vai dessa forma. Então, se tem alguma dúvida quanto a isso, só perguntar, a gente pode tentar explicar um pouco melhor, certo? Então, antes de nada, eu já vou colocar aqui no grupo do WhatsApp esse link aqui, que é o material da aula de hoje, certo? E aí lá você vai precisar para você fazer a sua frequência na aula de hoje também, ver o material e etc. Assim que liberar aqui, eu vou colocar lá para vocês. Então, gente, vamos conversar então sobre esse autor, né, o Pirro, e aquilo que ele trouxe para a gente como sendo a teoria, propriamente dita, entendeu? É bom a gente observar aqui alguns pontos, né? E esses pontos fazem uma certa diferença do entendimento do que está posto aqui por esse autor. Deixa eu só me organizar aqui. Pessoal, então veja bem. O ceticismo, certo? Ele se caracterizaria, no caso, fazendo uma teoria aqui, né? É um procedimento. Primeira coisa é isso, é uma técnica, é um método de investigação ou de busca pelo conhecimento que os filósofos sempre tentaram fazer ao longo da história, certo? Então, é um procedimento que os filósofos fazem para quê? Qual que é a finalidade? Olha só, eu vou sublinhar, alguém lê para mim, por favor, aí. O que todo filósofo quer? Está escrito aqui, sublinhado, meninos. Abra aí só para ver se eu ouço a voz de alguém, só para diferenciar um pouquinho aqui. Meninos, vocês estão comigo? Para mim tá normal aqui, professor. Beleza, então me responde a pergunta que está aqui no texto que eu acabei de sublinhar. Qual que é o que os filósofos querem? Qual que é o objetivo deles? Busca da verdade. Busca da verdade. E essa busca da verdade, ela precisa ser baseada por alguns procedimentos, alguns caminhos, alguns métodos definidos, certo? E aí, nessa busca da verdade,
nós nos defrontamos, ou seja, nós nos batemos de frente com uma variedade de posições teóricas, certo? E cada posição teórica dessa é uma tese, é uma afirmação do que é e do que tem que ser. Isso chama-se dogmatismo. Entendeu? Essas são as verdades que são postas para a gente e que tem a pretensão ou a presunção de que nós devemos aceitá-las em absoluto, certo? Essas posições, elas se encontram em conflito, certo? Isso é fato. A palavra grega para conflito é diafonia, certo? Sinfonia, você ouviu uma sinfonia na vida de vocês? Sinfonia, todo mundo tocando ali as mesmas notas ali, fazendo a harmonia. Sinfon. Fono é som, né? Agora, diafonia é cada um tocando um som diferente, totalmente bagunçado mesmo. Aí é muito feio, muito ruim. Então, ou seja, há conflito. Por exemplo, eu vou pegar num exemplo aqui, uma tese que todos nós, de alguma forma da nossa vida, a gente está enfrentando, né? Por exemplo, eu vou encontrar pessoas que vão dizer que Deus existe. E vou encontrar pessoas que vão dizer que Deus não existe. Não é? Não é, gente? Pessoal, Sim. façam manifestações para mim aí, dá joinha, dá, sei lá, dá carinha feliz, ou fala também, né, no caso, cumpre aí com supra essa carência aí do seu professor em comunicação aqui na aula online, sabe? Então, veja bem, então há essas duas teses. E são teses, né? São verdades. O sujeito que diz Deus não existe, ele tem isso como verdade. O sujeito que... E não é só uma pessoa, que fique claro, né? Nós temos aí grupos, né, muito bem organizados que vão dizer que Deus não existe. Da mesma forma, nós temos grupos muito bem organizados que vão dizer que Deus existe. Então, portanto, é verdade. É verdade tanto uma quanto outra. Só que é complicado, porque ambas são excludentes. Então não dá para ser ao mesmo tempo verdade que Deus existe e Deus não existe. Ou é um ou é outro, né? Não dá para ser ambos de jeito nenhum. Então aí que os céticos vão dizer, olha, tem um conflito aí de teses, tem um conflito de verdades aí e que é o tal diafonia, uma vez que são mutuamente excludentes. Eu estou usando só esse exemplo, mas pode ser qualquer outro exemplo, qualquer afirmação que você diga e que possa ser e são excludentes, entendeu? Mas aí no final das contas, se é verdade, apenas uma é válida. Ou nós vamos dizer que Deus existe e comprova isso aí, ou vamos dizer que Deus não existe, mas também comprova isso aí, né? Então, ou seja, falta... E agora vamos dizer, qual que é o critério que eu vou utilizar para dizer que Deus existe? Para dizer que é verdade dizer que Deus existe. E qual que é o critério que eu vou utilizar para dizer que é verdade que Deus não existe? Entendeu? Então, ou seja, nós temos uma ausência de critérios para tomar essa decisão, certo? Não, às vezes nós ficamos numa situação que não dá para saber qual a melhor das teorias, né? E esses critérios normalmente dependem da teoria, sabe? Aquele que vai dizer que Deus existe, ele vai buscar nas provas de que Deus existe, que é a melhor teoria. Aquele que fala que Deus não existe, vai buscar na própria falta de provas da existência de Deus para dizer que ele não existe. Então, ou seja, para mim dizer para você que Deus existe, eu tenho que partir do pressuposto que você já acredita na existência dele. Aí, se você já acredita na existência dele, agora o que eu vou fazer? Apenas arrumar atributos para ele. Então, ele vai ser paizinho querido, ele vai ser o criador, ele vai ser o castigador em algum momento, ele vai ser aquele que protege na guerra, entendeu? Então, a gente vai ter essas várias possibilidades aí de nomes, né, e de atributos para Deus, né? E bem como, se ele não existe, vamos colocar um monte de provas e situações aí de que é claro que ele não está presente, né? Que ele não está presente naquele acontecimento, naquele fato. Enfim. Então, faltam esses critérios aí. E aí, então, olha só, nós dá assim uma isostenia ou uma equipolência, né? Então, o que é essa situação aqui, dessas duas palavras aqui? Então, primeiro, para que eu possa, então, garantir uma investigação, uma pesquisa que seja uma pesquisa fiel,
uma pesquisa que seja, de fato, completa, eu tenho que partir do pressuposto que as duas verdades são possíveis. Eu tenho que partir do pressuposto que, sim, Deus existe. Eu tenho que partir do pressuposto que também pode ser válido que Deus não existe. E aí eu tenho que esgotar os testes, tentando criar esses critérios. Né, esses critérios aqui. Mas aí vai fazendo os testes, investigações num campo, investigações no outro, mas considerando as duas possibilidades. Uma delas vai ter que ser descartada, né, no final das contas. Ou eu vou chegar no final e falar assim, não dá para tratar esse assunto, não dá para me chegar numa conclusão com base naquilo que eu tenho até aqui. Né? Aí suspende aquela conversa, suspende aquela análise e retoma no outro momento, se for o caso. Né? Então, assim, olha, diante da impossibilidade de decidir, o que o cético faz? Ele suspende o juízo. Sabe? O que adianta, Emily? O que adianta eu ficar buscando uma prova de que eu não consigo encontrar essa prova? O que adianta eu firmar nessa investigação de uma tese que eu não consigo encontrar? E aí, nesse sentido, quando eu falo, não, beleza, eu não vou... Se você está falando, Ana Rita, que Deus existe, tá bom. Mas eu ainda não estou satisfeito, eu ainda não estou ainda completo nesse entendimento dessa tese que você está me falando. Aí, o que o cético vai dizer? Quando eu entrego os pontos, vamos assim dizer, né? Quando eu deixo para lá essa investigação, mesmo que seja por um momento, quando eu suspendo o juízo, eu me descubro livre das inquietações. Então, quando eu não quero discutir sobre esse assunto, eu acabo me tornando livre, eu me acabo me tornando mais à vontade diante dessa situação. Agora, enquanto eu estou inquietado, enquanto eu estou incomodado, aí eu vou pesquisar. Eu vou atrás, eu vou investigar, eu vou continuar perguntando, eu vou continuar buscando, né? Nesse sentido aí. Ok? Então, olha só. Sobrevém uma tranquilidade almejada por todos. Todos nós queremos ser tranquilos, ficar em paz, né? Então, temos, portanto, o seguinte esquema. Para ser um desenvolvimento das respostas de Pirro. Há 3 questões fundamentais da filosofia, essas perguntas sobre essas verdades. Então, o que acontece? Primeiro de tudo, eu vou fazer a busca. Né? Isso aqui em grego, zétesis, busca. Na busca, eu vou encontrar situações diversas. Por exemplo, 2 verdades excludentes. Um vai falar para mim que Deus existe, outro vai falar para Deus que Deus não existe. Ponto. Aí no procedimento, eu vou considerar que essas 2 podem ser verdadeiras, né? Que a equipolência. Eu vou equiparar a polêmica, né? No sentido de que as 2 podem ser, mas eu não sei nenhuma e também não sei nem outra. Porque o cético, no caso, o filósofo cético, no caso, ele vai dizer, olha, eu não sei se Deus existe. O ponto é esse. Viu, Emily? Então, do mesmo modo que ele não vai falar para você que ele fala para você, não, Deus não existe. Né? Ou eu não acredito na existência de Deus. A palavra mais certa seria essa. Não acredito na existência de Deus. Mas ele também não está dizendo que Deus não exista. Ele só está dizendo que ele não acredita na existência de Deus. Ele só está dizendo que ele não tem as provas que ele achou que seria necessário para que Deus existisse, para que tenha sido provado que Deus existisse. Entendeu? Então é uma posição meio assim que não é uma afirmação, né? Não é uma afirmação que exclui, mas é uma afirmação que demonstra o estado da investigação naquele momento. Por quê? Porque ele elevou a isostênia, que é a equipolência, colocar as 2 possibilidades nessa situação. Aí o próximo nível é a suspensão do juízo, que é a époque, que é quando, por acaso, eu chego num grau que, mesmo eu não tendo achado a resposta, ou tendo achado a resposta, eu vou entrar nesse grau que, então, agora eu vou parar de falar desse assunto um pouquinho. Então, eu vou deixar, e que fique claro um pouquinho, tá? Porque não quer dizer que vai esgotar e acabar, porque se esgotar e acabar, vai voltar para a posição dogmática. Entendeu? Então, ou seja, ele vai deixar uma tranquilização ali no momento, mas que pode ser retomado em qualquer momento. Depois desse estágio é onde a gente quer chegar. Ataraxia, que significa tranquilidade da alma. Certo?
Agora eu só queria que vocês vissem uma coisa aqui, ó. Olha o caminho que o cético faz. Primeiro na busca, verifica o conflito, vê as hipóteses que tem, aí ele suspende a discussão e chega na tranquilidade. E o dogmático? Qual que é o caminho que o dogmático faz? É justamente o contrário. Entendeu? Justamente o contrário. Vamos, nesse mesmo exemplo, né, se vocês quiserem que eu mude o exemplo, vocês me dão. Professor, vamos falar de outra coisa, então, e me dá a sugestão da coisa, porque eu sou sem criatividade nessa hora aqui. Né? Então, ou seja, quando você, no início da sua carreira, da sua existência, né, então eu tenho quase que certeza que alguém já falou, pelo menos para a maioria de vocês, para não dizer todos, né, a maioria de vocês, alguém já disse para vocês: olha, Deus existe. E a Bíblia é a palavra dele. E a igreja é a casa dele. Então, se você quer estar próximo de Deus, você vai para a igreja, você lê a Bíblia e você se conecta com ele em oração. Será que vocês não tiveram essa experiência? Eu tenho quase certeza que todos tiveram, ou a grande maioria tiveram essa experiência. Então, ou seja, foi preciso você investigar, foi preciso você fazer uma pesquisa, foi preciso você fazer uma análise sobre essa informação de que Deus existe? Precisou? Não precisou. Simplesmente a pessoa te disse ou as pessoas te disseram e você simplesmente aceitou. Né? Aí você se tranquilizou. Sabe por quê? Porque junto com essa informação veio da onde você veio como que você deve se comportar por aqui para ter sucesso e está dizendo também para onde você vai. Isso não dá uma tranquilidade para a gente saber tudo isso aí? Mas pronto, aí. Por que eu estou aqui? Por que vocês estão aqui? Ah, porque Deus quis. E Deus sabe todas as coisas. Deus está nos protegendo. Deus está nos abençoando. Deus está nos encaminhando. Deus está fazendo um projeto sobre nós. E pronto. Ah, então o que me resta? Ficar tranquilo. Eu não vou perguntar, eu não vou questionar, eu não vou investigar isso aí, porque já está dado, já tá pronto e acabado. Entendeu? Aí eu posso até entrar em conflitos, posso até entrar em situações assim, mas todos que retornando para a tese inicial. Ele existe e pronto. E aí fica até incômodo, né? Porque a pessoa que acredita, dogmaticamente falando, né? Ela fica incomodada quando, por acaso, as pessoas vão questionar aquilo ali. Se eu falo para você, olha, o melhor caminho para ir para Goiânia, de Iporá para Goiânia, é sair daqui, passar por Israelândia, São Luís, e Turvânia, Trindade, chegou em Goiânia. Né? E aí se eu falo, não, mas eu quero ver se por acaso passar por Ivolândia é melhor. Né? O dogmático fala, mas como? Eu já estou te falando, todo mundo passa por esse caminho, como que você não acredita? Como você é ignorante? Para com isso. Olha, eu já te falei. O dogmático fica bravo com você, se por acaso você quer testar outras possibilidades, que você quer buscar outras possibilidades. Né? Entendeu? E depois, assim, quer condenar você por isso, inclusive. Mas o cético vai dizer o seguinte, olha, o que incomoda o cético é justamente você querer dizer para ele impor a situação. E aí ele vai, olha, deixa que tudo bem, eu posso até chegar na resposta final de que o melhor caminho é esse que você está me dizendo, mas deixa eu fazer a investigação. Né? Deixa não. Ele não está pedindo ele, eu vou fazer a investigação, eu vou fazer a análise, eu vou fazer o estudo. Né? Eu vou continuar buscando qual que é o melhor caminho de ir para Goiânia, por exemplo. Percebe? Então, ou seja, algum ponto até aqui, meninos? Uma dúvida? Professor, então, no caso, ele faz tipo uma experiência? A palavra mais adequada, ou a raiz, ele faz a busca. Ele faz a investigação. Aí sim, essa investigação ela pode ser pela experiência, pode ser apenas pela ideia, pela teoria, entendeu? Ele continua fazendo as investigações, fazendo as perguntas. Foi isso que, só acho que foi isso que você entendeu mesmo, né? Porque quando você fala em experiência, é uma coisa prática, mas pode ser apenas uma questão de linguagem, né? Uma comunicação, e pode ser também apenas um pensamento, né? Em teste da inteligência mesmo. Mas é a busca. A palavra é essa aqui, ó. Tá aqui, ó, zétesis, que é a busca pela resposta.
Agora, eu quero mostrar para vocês aqui uma situação do próprio... na verdade, é uma recontando o que o Pirro dizia. Porque, assim, como é um texto muito antigo, eu até vou ter que parar muito tempo, aqui, muitas vezes aqui, para falar com vocês o que está falando, porque é um texto que foi escrito em grego, né? Lá por volta dos primeiros séculos da era cristã. Então, as traduções nem sempre são das melhores para a gente poder, de fato, saber o que o autor disse para a gente. Mas veja bem. Começa aqui, ó. O resultado natural de qualquer investigação é que, certo? O resultado de qualquer investigação é o seguinte: aquele que investiga, ele tem dois caminhos. Ou ele bem encontra o objeto de sua busca, ou ele bem nega que seja encontrável. Ok? Então vamos lá. Nós vamos buscar aqui a cura para a Covid-19, o tratamento mais adequado para a Covid-19. Né? Então aí você vai começar as suas investigações aí, suas pesquisas, as suas análises, a sua busca. Ou você encontra o de fato, ou você vai ter que dizer que não dá para encontrar. Ou seja, você não encontrou a cura que você estava buscando. Até aqui tá claro, meninos? Me dá um feedback aí. Beleza. Agora, se eu não encontrei o caminho, não, ou seja, eu nego que seja encontrável a cura para a Covid-19, eu vou ter que confessar que esse objeto que eu estou buscando é inapreensível. Ou seja, não dá para aprender sobre ele, não dá para entender. Certo? Ou, então, ou seja, eu posso só dizer que não dá para aprender e cruzar meus braços, né? Ou eu vou persistir na busca. Vou te dizer, olha, Raíssa, eu estou pesquisando aqui a cura da Covid-19, mas até agora eu não achei o resultado. Eu acho que não dá para encontrar essa cura, mas eu estou ainda persistindo na busca, eu ainda estou investigando. Eu não descobri ainda, ou não descobri até agora, mas a investigação continua. Isso aqui na verdade, assim, uma tentativa de justificação para que é muito melhor que você seja cético do que você seja dogmático. Porque lembra lá? O dogmático recebeu a verdade e pronto. E vai manter a tranquilidade assentado, né, fundamentando aquela verdade. Já o cético, né, então, essa busca constante pela resposta. Agora é o contrário, né? O mesmo ocorre com os objetos investigados pela filosofia. Lá no início nós vimos, né? Filosofia é a busca da verdade, certo? Então, e é provavelmente por isso que alguns afirmaram ter descoberto a verdade. Alguns falam, a verdade é essa, eu descobri e tal. Outros vão dizer que a verdade não pode ser apreendida. Né? Enquanto outros ainda estão buscando a verdade. Mesmo sabendo que tem gente dizendo, olha, não há verdade, não tem como você achar a verdade. Outros falando, eu já achei a verdade é essa. Tem alguns que ainda continuam buscando a verdade. Certo? Aqueles que afirmam que já descobriu a verdade são os dogmáticos. Né? A verdade é essa, tal, né? E pronto. Assim são chamados especialmente por Aristóteles, por exemplo, Epicuro, os estoicos e alguns outros. Agora tem uma pessoa que Clitômaco, Carneades e outros são acadêmicos, são os cientistas, só que cientistas daquela época lá, tá? Porque a ciência que nós temos hoje aí, que faz o teste aí dos laboratórios, etc., ela nasce já num contexto aqui mais atual, que é século XVI, Idade Moderna, propriamente dita. Então, os acadêmicos lá da Antiguidade, né, filósofos ainda, considera que a verdade ela é inapreensível, não dá para você aprender a verdade. E já os céticos, propriamente dito, eles continuam buscando a verdade. Ok? Então, seria a situação. Agora, pensando naquele tema que eu falei para você da aula passada. Dogmatismo. Professor, Sim.
No caso dogmático, ele acredita no objeto, o acadêmico busca, né? Ele não encontrou, mas ele está buscando. E o cético nega tudo, né? Não, ao contrário. O acadêmico nega. O cético é o que continua buscando. Então, é isso que na primeira aula que nós tivemos sobre esse assunto, eu percebi essa coisa. Existe um preconceito contra o cético, Emily. Um preconceito. E principalmente quem tem esse preconceito é os religiosos, as pessoas que creem, que vai dizer que cético é muito ruim, cético não se apega a nada, cético não acredita em nada, certo? Mas o que é próprio do cético, inclusive do pirro, é essa busca constante. Mas há aqueles que não acreditam em nada, mesmo que esse aqui que ele chama de acadêmicos, né, os acadêmicos lá. Por que o Aristóteles e o Epicuro, os estoicos, são dogmáticos? São filósofos dogmáticos. Alguém tem esse entendimento aí? Ou quer chutar uma resposta? Todos esses caras, eles fazem manuais para como você chega na felicidade. Como que você se torna uma pessoa feliz? Lembra lá no segundo ano, o Aristóteles diz que se você exercita as virtudes, você vai ser feliz. Aí precisa de uma mediania, né? Nem de mais para não se tornar um vício, nem de menos para se tornar aí uma deficiência, uma carência. Então, ou seja, se você quer ser feliz, ele tem lá o caminho para a felicidade. E aí se você segue dogmaticamente aquele caminho, você vai ser feliz. Os estoicos vai dizer aí dessa questão da tranquilidade da alma, né? Os epicuristas vão dizer dessa questão do equilíbrio, né? Para que você não possa sentir dor demais, ou ficar triste na dor, ou ficar alegre demais nas alegrias, né? Na felicidade. E a felicidade é manter esse nível equilibrado, né? Os estoicos os cínicos é viver com pouco. Então, ou seja, são receitas para atingir a felicidade. Então, são dogmáticos. Se eu te dou uma receita, se eu te falo, olha, o caminho é esse, tem que fazer dessa forma, eu estou sendo dogmático, né? E já, então, os céticos, eles vão se apoiar na questão da continuidade da busca, certo? Essa que seria um ponto, assim, de mais grave aqui, né? E repetindo isso que eu estou falando, Emily, tem um preconceito. As pessoas definem o cético como aquele que simplesmente não acredita em nada. Mas o que eles de fato falam? Não há verdade absoluta, certo? Ou seja, só não há uma única verdade que acabou o papo e pronto. Mas há, sim, estágios de verdade. E que estágios são esses? São aqueles momentos que eu posso fazer a época, que significa suspensão do juízo. Quando eu posso, não, agora eu posso parar de pensar nisso. Tipo, qual que é o melhor caminho para me desinfectar minhas mãos para me proteger do coronavírus? Usar o álcool gel. Bom, então agora eu posso. Mas será que não tem outras coisas que eu possa fazer que sejam eficazes para conter o coronavírus? Então, ou seja, eu vou usando o álcool gel, eu vou suspender aqui a essa investigação e vou usando o álcool gel. Mas a qualquer momento eu vou começar a investigar mais e continuar buscando, porque eu não me satisfaço apenas com esse procedimento, porque ele não me dá essa condição de verdade válida tão completa assim como eu quero, até chegar na ataraxia, né? Até chegar na tranquilidade aí da alma. Beleza, meninos? Então, olha só. A afirmação de que a verdade seria inapreensível, ou seja, que a verdade não dá para... Olha, Emily, esse ponto aqui para responder a essa questão que você acabou de colocar aqui. A afirmação de que a verdade seria inapreensível, ou seja, não dá para você aprender sobre a verdade ou aprender a verdade, já não caracterizaria mais uma posição cética. Ou seja, que não dá para achar a verdade, não é cético, mas sim uma forma de dogmatismo negativo. Entendeu? Então, se eu dizer não há verdade, pronto, e não tem que buscar nada, é a mesma coisa de ser dogmático, só que o contrário. Sim?
Tiago, você quer comentar alguma coisa? Então, a posição cética, ao contrário, olha só, ela é característica pela suspensão de juízo. E o que é essa suspensão do juízo? É a possibilidade ou não de algo ser verdadeiro ou falso. E como é que você vai dizer que algo é verdadeiro ou falso? Criando os critérios de análise de verificabilidade, de testes e tudo mais nesse sentido. Ok, meninos e meninas? Então, como eu disse lá no início, gente, vocês têm tarefinha para cá. Essa aula 20. Então, ela vence dia 23/8 também, certo? Então, é tudo tarefa de participação. Então, não tem necessariamente pôr no portfólio. Eu vou colocar lá no grupo, acho que já abriu aqui. Professor, lá no GR8 tem 2 tarefas de história também, já é para fazer elas? Então, a de história, uma é passada e outra vai acontecer amanhã. Nós vamos ter a aula ainda, tá? Eu só coloquei lá já porque já fica lá. Mas a primeira. Então, Sim. não tem nenhuma pro portfólio ainda, não, só de presença. Semana que vem eu vou pôr no portfólio. Agora ainda não. Então, olha, tá lá no grupo do terceiro ano, o link da aula de hoje, olha. E você pode, então, você pode lá pegar a frequência, etc. E vamos encerrando por aqui, ok? Então, bom dia a todos. Até a próxima, se Deus quiser.